colheita, vamos lá na igreja. Quando Jesus está falando de colheita, ele está falando de almas, de pessoas, de corações. Ele está falando, olha, há pessoas que precisam de você. Há pessoas a quem você é enviado em nome de Jesus, para que a sua vida que tem Cristo possa alcançar a vida dela, e os seus relacionamentos vão ser a ponte que Deus vai usar justamente para alcançar essas pessoas. Ficamos 3 domingos falando sobre isso e chegamos hoje no texto em que eles voltam. Eu acho muito legal pensar sobre isso. O texto começa aqui dizendo no verso 17 que eles regressam possuídos de alegria. Eu acho interessante a Bíblia usar esse termo, possuído, que mais uma vez para a gente está conectado a coisas ruins, negativas, mas a ideia de que a alegria tomava conta deles. Eles não conseguiam se segurar. Quando eles são enviados, certamente no coração deles há ansiedade, há temores, há medos. Eles nunca fizeram isso, irmãos. Os discípulos nunca tinham feito isso, isso era uma novidade. Ir pelas cidades caminhando e conversar com as pessoas, entrar na casa delas, falar de um evangelho, de um Deus que está se fazendo presente e está anunciando esperança a um povo que se encontrava dominado por um império. O Império Romano mandava. E aí, quando eu olho para fora, eu sinto coisas semelhantes. Parece que o mal domina. E a gente vê as coisas só piorando, as pessoas brigando, o roubo, a violência. A gente se sente inseguro. A gente não tem os nossos receios, o desemprego aumenta, a recessão. E a gente pensa assim, como que eu vou levar esperança para essas pessoas? E Deus está falando, vai. Porque a esperança não é o novo governo. A esperança não é Cristo. Nada além disso. E embora a gente fique receoso, quando a gente verdadeiramente vai, quando a gente obedece, aí é a palavra-chave, obedecer. Quando a gente aceita o desafio, algo muda. Porque Deus trabalha na obediência. Falando francamente, irmãos, eu acho que na maioria das vezes a gente quer que Deus cumpra os nossos planos. A gente estabelece um roteiro para Deus. E a gente pensa às vezes detalhadamente nesse roteiro. A gente quer que Deus faça, que Deus mude, que Deus vá, que Deus resolva, que Deus transforme. E Deus fala assim, peraí, eu te amo, mas não é você que estabelece a missão, sou eu. Sou eu que digo o que você vai fazer, como você vai fazer, qual é o tempo. Pensa um pouco sobre como você tem caminhado com Deus. As suas orações são mais sobre o que Deus tem que fazer? Ou são perguntas sobre o que você tem que fazer? Quem é que de fato está no comando? Quem é que envia e quem é o enviado? A gente chega no último domingo e eu quero realmente pensar sobre isso. O quanto eu estou disposto a me render a Deus e a viver a missão dele. Porque quando as coisas dão ruim, irmãos, quando a gente percebe que tudo vira de cabeça para baixo, a gente fala, pô Deus, você não está fazendo. As coisas não estão acontecendo, cadê você? Cadê o sobrenatural? Cadê o poder? Eu já falei esse ano, é uma das ideias que envolveram o meu coração, a ideia de seguir a Jesus, que embora seja abatida, talvez a gente não tenha entendido plenamente. E eu acho legal essa percepção de seguir a Jesus, quer dizer que Deus está em algum lugar. A ação dele está acontecendo em algum lugar, o poder dele está acontecendo em algum lugar, em algum coração, em algumas situações, mas não todas. Por isso eu preciso segui-lo. E a grande pergunta na minha caminhada com Deus é, Senhor, onde o Senhor está? Com quem o Senhor está falando? O que você está fazendo hoje? Eu quero participar disso. Porque se Deus está ali trabalhando naquelas pessoas, falando com aquele grupo, e eu me envolvo para cá, não adianta eu gritar com Deus e falar, cadê você? Cadê o teu poder? Onde está a sua ação sobrenatural? Deus fala, eu estou ali. Se você estivesse lá, você ia
sentir esse poder. Você ia ver o agir. Você ia ver a sua fé aumentada. Mas enquanto a gente vive a teimosia de escolher o que Deus deve fazer, a gente continua longe. Ele enviou os 70. Os 70 que obedeceram voltaram possuídos de alegria. E a alegria deles era tão grande, eles falaram: Senhor, os próprios demônios se submetem pelo teu nome. Não é a gente percebeu. É o teu nome. Quando a gente fala de Jesus, o diabo corre. E eu fiquei pensando, irmãos, quantas vezes parece que é o contrário. Que o diabo está fazendo festa na nossa vida. Que a gente é que está com medo, acuado. Que a gente é que não consegue vencer. A gente vai sendo derrotado todos os dias. E o que a gente não consegue ver, e talvez isso seja o desesperador, é que tudo isso está conectado com uma coisa só: o quanto eu me submeto a Cristo. O quanto eu me submeto a Cristo. É o nome dele que os diabos correm, não é de mim. Eles vêm cheios de alegria porque eles obedeceram e eles percebem: olha, o diabo se submete. E aí Jesus fala: olha só, presta atenção. Vira para eles, falou: eu vi Satanás caindo do céu como um relâmpago. A imagem aqui, para a gente, pode causar alguma confusão, mas os principais comentaristas aqui vão dizer que não precisa ser algo literal. Não quer dizer que o diabo está vindo e caindo sobre a terra. Jesus enviou, se você lembra, lá no capítulo 10, versos de 1 a 12, Jesus envia aqueles homens para pregar o reino. É isso que eles deviam fazer. Anunciar. Verso 9, lá no finalzinho: a vós outros está próximo o reino de Deus. Eu falei: lembra? O que significa anunciar o reino? É dizer que o rei vem. O reino de Deus acontece quando o rei manda. Quando a ordem do rei se estabelece. É reino de Deus, onde Deus é o rei. O meu coração deve ser esse lugar. E onde eu estou também deveria. E onde o reino de Deus se estabelece, o reino das trevas cai. E essa ideia do diabo caindo como um relâmpago é a percepção de que o reino de Deus se alastra com tamanho poder e eficiência, que o diabo cai como um relâmpago, ele não tem como se manter de pé. A queda dele é estrondosa, é evidente, é clara, é forte. E ele fala: olha, eu estou dando autoridade para vocês sobre todo o poder do inimigo. Nada vai acontecer a vocês. Essa é uma realidade espiritual que a gente anda esquecendo. A autoridade sobre todo o poder do inimigo. Ele não tem poder sobre a vida daquele que se submeteu à autoridade do reino de Deus. Daquele que se submeteu à autoridade do reino. Não daquele que está na igreja. Não daquele que é evangélico. Não daquele que vai domingo a um culto religioso. Mas Jesus fala: olha, mas isso tudo é verdade. Isso impressiona. Isso causa alegria e espanto. Mas existe uma coisa que vocês precisam atentar. Alegrem-se não porque os espíritos se submetem, e sim porque o vosso nome está rolado nos céus. Sim, porque você é salvo. Eu fiquei pensando, irmãos, eu me alegro porque eu sou salvo. Essa é uma alegria para você? Fala assim: caramba, Deus, eu vou para o céu, eu vou viver contigo, eu vou estar contigo eternamente, a minha vida é tua, o meu prazer é estar na tua presença. O quanto isso alegra o meu coração, o quanto essa verdade me impacta, ao ponto da minha vida ser guiada por isso. De novo eu vou dizer, a nossa desobediência, a nossa frieza espiritual, a nossa derrota para as forças das trevas tem a ver com uma única coisa: o não me submeter a Cristo. Você se submete a Cristo?
Senão, a alegria do céu não é uma alegria. Não é. A gente precisa resgatar essas coisas. Esse texto é verdade, irmãos. Eu vivendo ele ou não. A Bíblia é verdade, eu experimentando ela ou não. Cabe a mim ansiar por experimentá-la. E eu acho que é legal a gente voltar e mastigar isso. A alegria da salvação precisava ser algo número 1 na minha vida. O texto que a gente leu, a Confissão de Pecados, de Mateus 13, 44, diz que o reino dos céus é como um homem que descobriu um tesouro oculto no campo. Ele descobriu, estava escondido, mas ele encontrou, e aquilo causou tamanho impacto na vida dele, que ele, transbordante de alegria, vendeu tudo. É difícil vender tudo. Eu fico pensando nas coisas que me são queridas, nos meus desejos conquistados, nos meus bens materiais, nos meus relacionamentos, nos meus hábitos. Essas coisas, para mim, são tesouros. São coisas importantes que trazem estabilidade, conforto, alegria para mim. E que eu lutei muito para tê-las. Lutei uma vida inteira para conquistá-las. E aí, de repente, eu descubro algo que é mais valioso do que isso. E esse é o grande ponto, irmãos. A conversão, conhecer a Cristo, significa encontrar algo do qual vale a pena abandonar tudo de mais precioso que você tem nessa vida. Significa que você encontrou a sua missão. Que se você andava por aí perdido, sem saber para onde ir, você encontrou algo que vale a pena. Algo que mexe com você de tal maneira, de tal forma, que você vai vender tudo com alegria. Transbordando de alegria, você vai abrir mão disso. Não vai ser penoso. Porque é algo que te enche muito mais o coração. E talvez esse seja o grande ponto. Talvez a gente tenha deixado o nosso coração se encher com outras alegrias, com outras coisas pelas quais não vale a pena viver, mas estão lá há tanto tempo que nos confortaram, que nos conformamos a isso. Quem é Jesus para você? Meu maior medo, irmãos, como pastor, o maior medo é não ser suficiente para conduzir pessoas a Cristo. É perceber que existem pessoas que estão tão perto de Jesus, mas tão longe. Sentadas na igreja, mas sem encontrar o tesouro verdadeiro. E aí eu fiquei pensando, sabe, sobre esses 10 anos. Mexeram muito comigo. Eu fiquei pensando e voltando atrás. Foram 10 anos bem intensos. E eu gosto de falar, né? Nesses 10 anos eu vivi de tudo. São 10 anos de igreja, a gente já comemorou. Em dezembro eu faço 10 anos de pastor, né? De ministério. Eu fiquei pensando, eu já fui parar em hospital, já fui parar em delegacia, eu já me meti em briga, já fui a batismo, comemoração, já ouvi coisas que dava vontade de tapar o ouvido, já chorei. E como a gente chora, por pessoas que poderiam tomar o caminho certo, mas vão se afastando. E você que está aqui na frente, como pastor, você vê claramente que todos os domingos você continua chamando e conduzindo, Cristo está aqui, o tesouro, e as pessoas vão continuando procurando outros tesouros. O versículo que a gente escolheu como versículo do mês de João 4,35, para mim, é um alerta para isso. Ergam os olhos. Será que você não consegue ver? Será que você não consegue abrir os olhos e perceber que há uma colheita preparada para você? Eu tomei uma decisão ao longo desses anos
E a gente já teve muitos momentos na igreja. Momentos de pico, momentos de casa cheia. Mas sempre me incomodou isso. E eu percebi que o meu objetivo não era, embora a gente anseie e deseje isso, não era só uma igreja cheia. Esse não é o primeiro objetivo. O primeiro objetivo é levar pessoas a Cristo. E eu tenho dedicado, irmãos, a minha vida, meu tempo, minhas orações, a estar com pessoas. E vocês sabem disso. Estar com vocês, não em visitinhas sociais, não programando eventos, mas cuidando de corações, para que essas pessoas cresçam, para que essas pessoas cuidem de outros, me aplicando para que cada mensagem seja de fato um farol para nos guiar. E a minha pergunta é: para onde que a gente está indo? Alguma vez a gente teve essa sensação de voltar até Cristo e falar: Senhor, os demônios estão se submetendo. As pessoas estão conhecendo a Cristo através de mim. Foi isso que eles viveram. E eu acho que a gente precisa encontrar o ponto da nossa vida exatamente aí. Porque essa é a maior alegria que um cristão deve ter. É ver que a sua vida é usada para que outros se firmem no reino, conheçam o reino, conheçam a Cristo. E eu fico pensando, irmãos, quanto é difícil a gente conduzir a igreja e às vezes coisas simples, como fazer a igreja, por exemplo, entender que todos deveriam estar em alguma posição. Se você, por exemplo, você fala assim: não quero me comprometer em nada, não estou pronto para assumir nenhum ministério, tem outras coisas para fazer. Quando você pensa assim: meu dinheiro está apertado, eu não vou dar uma oferta para a igreja, eu tenho tantas coisas para pagar. Quando você pensa: o problema das pessoas é delas, eu não vou me envolver, eu já tenho os meus problemas para resolver. Todas essas coisas significam a mesma coisa, que Cristo ainda não é o tesouro, que eu ainda não encontrei o Deus que me move aos outros. Eu continuo perguntando: Deus, o que você tem para mim? O que você vai me dar de presente esse domingo? Qual é a bênção que eu vou receber? Eu continuo perguntando: o que eu ganho com isso? É a velha pergunta do carioca malandro: o que eu ganho com isso? Por que eu vou fazer isso? O que eu ganho com isso? E quando a gente é ganho por Cristo, as decepções que a gente já viveu nas igrejas, o cansaço de estar muito tempo nessa estrada, a frieza do coração de ser guiado por si mesmo, nos seus próprios objetivos, tudo isso é deixado de lado, porque Jesus vem, e Ele vem como uma enxurrada, e nada pode detê-lo. Quando a gente realmente encontra Cristo, nenhum compromisso é grande demais. Deus nunca vai ser suficiente, estar com Ele nunca vai ser o bastante. Você percebe isso? Eu acho que a gente precisa pulsar novamente no nosso coração no ritmo de Deus. E enquanto a gente diz: eu não quero me comprometer, meu tempo, meu dinheiro, minha vida tem interesses maiores e melhores, é porque esse tesouro ainda não foi encontrado. A gente está chegando ao final do ano, eu queria realmente falar isso. É o tempo que a gente faz planos. Eu quero que você saia daqui com certezas. Eu quero que você saia daqui com decisões. A gente inverte a ordem. Jesus fala, e as coisas que Ele fala deveriam ser levadas a sério. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. E todas as outras coisas vão ser acrescentadas. Todas as outras coisas vão encontrar o seu lugar. Se você continua buscando as outras coisas, o lugar das outras coisas, o reino de Deus não tem lugar. Ele é grande demais para dividir prioridade na sua vida. Ele precisa ser exclusivo. E se ele não é exclusivo no seu coração, eu quero te dizer de maneira clara,
ele não é nada. Deus não quer ser acessório. Deus não quer ser mais um compromisso que você tem, Ele quer ser a sua vida. E isso deve te levar a abraçar a tua família na fé aqui, a aceitar os desafios que fazem você negar a si mesmo, a abrir mão dos pecados que te impedem de viver a santidade, de recolher esse tesouro. E eu fiquei pensando, irmãos, Deus é muito gracioso. Porque nesses anos, apesar da nossa negligência, apesar do nosso afastamento, da nossa frieza, Ele continua estendendo a colheita até nós. Eu fico encantado de ver as pessoas que Deus tem mandado, dos batismos que têm acontecido. Isso mostra que o poder sobrenatural de Deus acontece apesar de nós. Pessoas são salvas, pessoas são transformadas. Ainda que eu diga não para a transformação em minha vida, ainda, e vamos ser sinceros, vamos ser bem francos, ainda que eu diga para Deus que Ele tem limites na minha vida, ainda que eu imponha a Deus limites sobre mim, Ele é um Deus amoroso e gracioso de tal maneira que Ele não desiste de nós. Isso é o Evangelho. Um Deus que não desiste de mim, apesar das minhas negações, apesar do meu afastamento, apesar de eu me revoltar contra Ele com as minhas atitudes, apesar de eu amar muitas vezes mais o pecado do que a Ele, Ele não desiste de mim. E é por isso que a gente ainda está aqui. Porque Deus é um Deus de recomeços. É um Deus de novas chances, é um Deus de perdão. E não importa onde a gente esteja. Importa hoje, de fato, para onde a gente vai. Que escolhas a gente vai fazer. Eu quero voltar até Jesus, irmãos, possuído de alegria e dizendo, Senhor, sabe aquele casal que está com um casamento destruído? Obrigado, Senhor. Porque o mal foi expulso daquela família. E eu tive parte nisso, o Senhor me usou para estar ali. O Senhor sabe aquele vizinho, aquela pessoa, que as pessoas não aguentavam nem estar 5 segundos do lado. Ele está conhecendo o Senhor. Obrigado, Deus, porque o diabo está se submetendo. Sabe, aquele colega de trabalho, aquele parente, está acontecendo. Senhor, sabe aquela pessoa que estava anos na igreja sem nunca se transformar, relutando, não desejando viver um discipulado real? Algo está acontecendo no coração dela. É isso que Jesus quer da gente. Isso aqui não é história que aconteceu no passado, é história que está acontecendo hoje e nós somos os personagens. A pergunta é se seremos discípulos enviados que vão viver a sua missão e voltar até Cristo, ou se somos apenas pessoas que assistem o sobrenatural de Deus acontecer na vida das pessoas ao nosso redor. Eu gosto da música que a gente vai tocar agora, porque ela fala que Ele é o Deus da colheita. Ele é o Deus que me chama a viver essas coisas. Não permita que a sua vida passe sem fazer parte da colheita de Deus. Eu sei que em algum momento da nossa fé a gente viveu ela. Ela não está presa no passado. Ela é para hoje e ela é para agora. Eu quero realmente te desafiar para que hoje não seja só um domingo, daqueles que você vem para a igreja, chega em casa correndo, faz seu almoço. Tome decisões no seu coração.